Com a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, a ideia é que as pessoas de alta renda passem a pagar um imposto mínimo de imposto de renda. Inclusive sobre alguns rendimentos que até então não são tributáveis, a gente está falando especialmente dos dividendos. Mas será que esse meio de tributação é justo? Para repercutir esse tema, a gente faz um breve debate com Jaqueline Maier, advogada tributarista e doutora pela USP, que é a favor dessa medida. E com Juliana Sena, tributarista, mestre pela UFMG e professora do IBMEC, que é contra a tributação de dividendos. Então, vou começar aqui jogando uma pergunta para vocês duas, né? Gostaria que vocês respondessem a mesma pergunta. Vamos começar com a doutora Sena, então. Gostaria de saber o seguinte, é justa ou não essa tributação dos dividendos? Primeiramente, boa tarde, Débora. Obrigada pelo convite por estar aqui. Boa tarde a todos. Essa é uma pergunta muito boa, Débora. E eu acho que a gente tem que sempre começar falando que a justiça tributária é algo que deve ser buscado por todos a todo tempo. Mas não necessariamente a justiça tributária ela vai vir por meio de um aumento de uma carga tributária. Vejam, quando você pergunta, essa medida é uma medida justa, a gente tem que separar em duas questões. A primeira é a isenção ou ampliação da isenção do imposto de renda da pessoa física. Essa é uma medida de justiça, é uma medida necessária, é uma medida que, inclusive, vem de um contexto de anos e anos sem atualização da tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física. E, então, ela é, obviamente, uma medida de justiça. Mas nós temos que tratar a tributação dos dividendos de uma forma separada, uma forma segregada, a despeito do projeto de lei ter trazido as duas no mesmo projeto, né? Quando a gente fala, então, da tributação dos dividendos, a gente tem que considerar uma carga tributária global. A gente tem que considerar a tributação sobre a renda de forma total. O que isso significa? Nós precisamos primeiro olhar para o modelo que foi adotado pelo legislador ainda em 1995, que é um modelo de um sistema de integração entre a tributação da pessoa física e a tributação da pessoa jurídica. E esse modelo de integração, especificamente no caso brasileiro, ele veio por uma alocação completa da tributação nas pessoas jurídicas. E é justamente por isso que nós temos alíquotas tão relevantes e tão altas no âmbito da pessoa jurídica. A tributação nominal hoje no Brasil chega a 34%, que é um valor muito superior à média mundial. Quando a gente considera só os países da OCDE, nós temos uma média de 23,5%. E, no entanto, no Brasil, nós temos uma alíquota de 34%. E isso decorre justamente dessa opção por um modelo de integração entre a tributação da pessoa jurídica e a tributação da pessoa física. Nesse contexto, aumentar ou revogar, ainda que parcialmente, a isenção de dividendos acaba por sobreonerar a tributação do lucro corporativo, o que tem uma série de efeitos maléficos que me parece, além de maléficos economicamente, também incoerentes juridicamente. Doutora Maier, gostaria de te ouvir agora, então vou repetir a pergunta. Tributar dividendos é uma forma justa para compensar, então, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000? Bom, Débora, eu vou começar respondendo a minha pergunta, trazendo um dado que para mim é muito relevante e ilustra os efeitos de tudo que a Juliana já trouxe a respeito desse histórico de instituição e de opção pela tributação na pessoa jurídica. Os efeitos disso ao longo dos anos não se mostraram tão eficientes. Por quê? Porque, do ponto de vista organizacional, as pessoas elas deixaram eminentemente de serem contratadas como pessoas físicas e passaram a ser contratadas como pessoas jurídicas. Nesse contexto, a gente deixou de tributar essas pessoas, e aí eu estou falando das pessoas dos 10% com maior renda
do país, e esses 10% com maior renda do país, 42% desse grupo são homens brancos. Ao contrário, quando você pega os 10% de menores rendas do país, 42% desse grupo são mulheres pretas. O que acontece? Nesse contexto, a gente tem uma concentração enorme de renda e um abismo gigantesco entre esses dois grupos quando a gente fala de rendimentos auferidos por esses grupos. No grupo mais rico, a maior parte das pessoas elas acabam recebendo via dividendos e não são tributadas na pessoa física. Então, justamente por essa opção do legislador lá em 1995 de concentrar a tributação na pessoa jurídica. Então, a gente tem grupos enormes, como os próprios advogados, que recebem eminentemente via dividendos. Desse modo, a gente, tudo bem, não tem a cobertura, né, previdenciária, enfim, que aquele grupo de trabalhadores que estão integrados à rede de previdência social tem, mas, por outro lado, eles não fazem praticamente contribuição a título de imposto de renda, justamente pela isenção de dividendos, dado que a maior fonte de renda dessas pessoas está concentrada no pagamento de dividendos via pessoa jurídica. Então, olhando para a escala social, alocando quem paga imposto de renda nesse país, pessoa física, a gente tem uma concentração de imposto de renda sendo devido por essas classes mais baixas que ganham menos. Então, é óbvio que a medida de isenção, como a Juliana trouxe, ela é muito relevante, especialmente num contexto em que passamos tantos anos sem o reajuste da tabela progressiva. Mas essa medida, ela traz consigo a necessidade de alocar também esse encargo em algum ponto, que não necessariamente precisa ser a tributação da renda. Eu posso alocar o oferimento de receita pelo Estado para fazer frente aos gastos públicos, como escola, como saúde, enfim, trazer isso de outras fontes. O projeto, ele, como bem disse a Juliana, trouxe duas coisas diferentes no mesmo âmbito, mas são duas coisas que eu acredito que o Estado brasileiro precisa encarar. A necessidade de reajuste da tabela progressiva é uma questão, e o ideal seria que esse reajuste fosse automático, respeitando índices anuais de inflação. Não foi o que aconteceu, né? Infelizmente. Mas da outra ponta, não necessariamente para fazer frente, mas por uma questão de justiça fiscal e por ter vindo ao longo dos anos essa isenção dos dividendos tendo formatado modelos de negócios que favorecem as pessoas mais ricas, isso sim, isso precisa ser repensado. E isso foi, é óbvio, não é um modelo perfeito, mas é o primeiro passo. A partir de agora, a gente não sai do zero, a gente sai para aprimorar um modelo que agora a gente tem. Então, não é o modelo ideal, mas é o que foi possível. Certo. Doutoras, a gente vai seguir falando sobre tributação de dividendos e também esse projeto aprovado pela Câmara, mas vou chamar agora o nosso analista e âncora Vitor Irajá para participar da conversa. Vitor. Obrigado, Débora, doutora Juliana, doutora Jaqueline, muito obrigado por aceitar conversar com a gente nesse sábado. Doutoras, eu queria perguntar exatamente sobre o financiamento das empresas, pensando, por exemplo, também no mercado de capitais. A tributação dos dividendos não poderia incentivar algum tipo de migração de investimentos para outros ativos, outras classes de ativos? A gente sabe que está em discussão a MP 1303, né, no Congresso Nacional, que vai promover ali uma alíquota básica para uma série de outros ativos, de outros investimentos, mantendo pode ser que em 7,5%, pode ser em 5%, pode ser e continuarem isentos das LCIs e LCAs, né, ativos dessa classe, mas eu queria entender se essa tributação de dividendos ela não pode impactar o funding dessas empresas, principalmente pensando nas empresas de capital aberto. Doutora Juliana, por favor. Muito obrigada, Vitor. Vitor, essa é uma pergunta muito boa e dentro dela eu queria trazer duas questões. A primeira é exatamente o que você trouxe, a possibilidade de a revogação da isenção de dividendos ensejar uma migração da forma de se investir. E isso é, inclusive, um potencial problema, porque como a gente tem hoje uma possível dedutibilidade de juros no âmbito da pessoa jurídica,
e não se pode deduzir dividendos no nome da pessoa jurídica, existe uma possibilidade relevante da gente ver um comportamento realmente migratório para investimentos em juros. E aí a gente tem, no final das contas, um aumento de dívida, o que, obviamente, no médio prazo se torna muito complicado. Em segundo lugar, eu queria aproveitar para trazer um pouco dentro da sua pergunta, uma comparação em relação à cenário internacional. Muito se fala, né, que o Brasil estaria isolado nesse quesito da isenção de dividendos. Mas nós temos 3 pontos aqui muito rápidos que, enfim, podem ser suscitados para a gente repensar esse isolamento. O primeiro é que, ainda que exista esse isolamento em relação a dividendos, em relação à isenção de dividendos, ele realmente não existe em relação à busca por um sistema integrativo. Então, tem vários países que já têm sistemas integrados e vários outros que não tinham, mas estão agora migrando desse sistema integrado. O segundo é que o Brasil ocupa uma posição de isolamento também em relação a diversos outros elementos que também precisam ser considerados. Então, já mencionei a questão da altíssima alíquota nominal das pessoas jurídicas, mas trago também o fato de existirem contribuições que oneram diretamente a receita, o fato de existirem restrições severas ao aproveitamento de prejuízos fiscais, enfim, dentre outros muitos elementos que, no final das contas, demonstram esse isolamento do Brasil em relação à tributação da renda como um todo. E o terceiro e último ponto é que, caso o PL 1087 seja aprovado como ele está, o Brasil continuaria em uma posição de isolamento em relação ao restante da comunidade internacional. Mas agora seria um isolamento em termos de uma adoção de uma dupla tributação e em termos do nível da carga tributária sobre o lucro corporativo, que, reitero, já é muito elevado na pessoa jurídica. Tudo isso para dizer que esses elementos somados poderiam acabar por representar uma desvantagem competitiva do Brasil em relação à possibilidade de atração de investimentos. Então, como existe, no fim do dia, um teto, por assim dizer, para o nível de tributação das atividades empresariais que o mercado aceita, nós temos não apenas um risco de haver uma migração de investimentos para o tipo de ativos, em relação ao tipo de ativos, mas temos também o risco de haver uma migração de investimentos para outros países. Doutora Jaqueline? Bom, essa questão, ela realmente é muito boa, porque todas as vezes que a gente tem, e isso é inevitável, uma alteração no cenário tributário, a gente provoca, por essa via, um repensar da organização, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista empresarial, da organização do país. Sem dúvidas, a tributação, ela acaba estimulando planejamentos e formas para se evitar o seu impacto direto. Como eu mencionei, quando a gente fez essa opção lá em 95 pela tributação da renda concentrada na pessoa jurídica, nós estimulamos a distribuição de dividendos, que são isentos até hoje. E dito isso, o que acontece é que a gente vai ter realmente uma reorganização. A gente tem pontos positivos, a gente tem pontos negativos a respeito, a gente pode ser que nós tenhamos de fato fuga de capital, pode ser que nós tenhamos de fato a adoção de investimentos baseados em juros e investimentos que são diferentes dos que a gente tem hoje como mais comuns. Pode ser que, sendo mantidas a LCA e a LCI, por exemplo, isentas, a gente tenha um fortalecimento desses títulos. De fato, essa reorganização ela é inevitável. Então, todas as vezes que se toma uma decisão como essa, vamos tributar o que não vinha sendo tributado, esse cenário ele se altera. Então, para que a gente tenha o impacto propriamente dito de mercado, a gente vai ter que esperar e aguardar e ver como o mercado vai se reorganizar para diminuir esse impacto. Mas, normalmente, o mercado se reorganiza e se estabiliza. O ponto a gente passa a ter a tributação, como eu mencionei antes, de um grupo, né, concentrada num grupo
que hoje é praticamente isento. Hoje a gente tem uma média desses 10% da população pagando entre 2% e 3% de imposto de renda pessoa física, enquanto a gente tem um grupo que tem uma remuneração ainda extremamente baixa, chegando no 27,5% pelo fato de alíquota nominal, obviamente. Aí a alíquota efetiva vai ficar por volta de 15%, 16%, assumindo as deduções, em média. Mas esse gap entre esses dois grupos é gigantesco, é abissal. Se a gente não reduzir e se a gente não priorizar a tributação de quem ganha mais, a gente vai contra todo o intuito do sistema tributário brasileiro. Então, a gente não tem justiça fiscal, a gente não tem a própria progressividade do IPT, do imposto de renda, ela não é realmente consagrada. Bom, deixa eu chamar aqui, quero agradecer então Vitor Irajá pela participação. E agora, doutoras, quem vem é o Fernando Nakagawa. Naka. Obrigado, Débora. Eu queria ouvi-las sobre o impacto prático do que se sabe até agora, do texto aprovado até agora. Quem serão estes brasileiros? A gente pensa sempre, quando a gente fala em lucros e dividendos, no investidor de bolsa, num grande empresário, mas será que a gente vai tratar especificamente do profissional liberal, de um profissional que é urbano, por exemplo? São advogados, arquitetos, engenheiros, publicitários, jornalistas, médicos que compõem este grupo. Quem é que passa a, de fato, ser tributado e passará a ter uma situação diferente? Agora, começando pela doutora Jaqueline, já que ela respondeu em segundo nas outras duas questões, por favor. Essa alteração legislativa, ela tem potencial de atingir um grupo muito amplo de profissionais. Como você mencionou, todos os profissionais liberais, a maioria recebe via dividendos, e a gente tem também, dentro das grandes empresas, os executivos recebendo uma parcela da remuneração alocada via dividendos também. Então, a gente tem eminentemente os grupos tanto de profissionais liberais como os maiores cargos das empresas nacionais sendo atingidos, além, obviamente, dos investidores, enfim, você tem impactos indiretos nessas pessoas. Quem vai ser, a meu ver, diretamente impactado vão ser os profissionais liberais e os executivos. E como eu mencionei, vai ser pelo grupo de pessoas que realmente, diretamente, né, oferem mais de 50 mil reais por mês, então 600 mil reais por ano, seja via dividendos pagos por uma única empresa ou ali pela soma. Então, a gente tem essas possibilidades, para mim, como as mais concretas nesse momento. Doutora Juliana, os PJs aí sobre os quais a gente está falando compõem esse grupo. O pessoal vai começar a pagar conta tudo na pessoa jurídica, aparentemente, então, né? Como a Jaqueline falou, realmente o grupo que seria afetado por esse projeto de lei, caso aprovado pelo Senado, seria muito amplo. E esse, inclusive, é um dos muitos pontos do projeto nos quais eu vejo um problema técnico. Como são projetos que, especificamente nessa questão da revogação da isenção de dividendos, não foi, a meu ver, suficientemente discutido, suficientemente realmente esmiuçado, nós acabamos tendo uma possibilidade de uma lei que não faz exceções necessárias. Então, quando a gente coloca realmente só um limite de valor, que no caso é 50 mil reais, nós vamos acabar sobre-onerando, sobre-tributando, como a Jaqueline falou, não apenas empresários e executivos, mas também sociedades de pessoas. E aí esse é, inclusive, um ponto bem relevante, porque quando se pensa em dividendos, em tributação ou isenção de dividendos, normalmente se parte do pressuposto de que é um valor que decorre exclusivamente do capital, quando, na verdade, isso não necessariamente é verdade. No caso de sociedades de pessoas, são valores que muitas vezes decorrem do trabalho em si. E justamente por isso, existem vários países que estabelecem regras diferenciadas para a sociedade de pessoas. Então, tem países, por exemplo, que quando se está diante de sociedade de pessoas, admite-se uma dedutibilidade maior dos valores que foram pagos na pessoa jurídica.
Enfim, isso é só um exemplo para dizer que realmente este, assim como vários outros pontos do PL 1087, ainda merecem ser melhor discutidos. Bom, gostaria de agradecer a vocês duas. A gente conversou com Jaqueline Maier, advogada tributarista e doutora pela USP, e também com Juliana Sena, tributarista, mestre pela UFMG e professora do IBMEC. Muito obrigada, doutoras, e um excelente fim de semana. Muito obrigada. Bom final de semana.